Em qualquer McDonald's que você vá, o tempo de preparo do lanche é parecido. E por que acontece? Se você for no Mac aqui de Sorocaba ou de Salvador, o tempo para fazer o lanche é parecido, por causa de padronização. Se você não tiver padronização, você não vai saber aonde que está o gargalo e, consequentemente, arrumar esse gargalo. E aqui na nossa agência, a gente faz esse processo de padronização também, né? A gente faz a padronização do passo a passo, do checklist, toda vez que entra, ou a gente vai fazer uma reunião de alinhamento de expectativa com o cliente. Tá? Então, vou mostrar na prática como que a gente faz isso. Então, a gente utiliza essa ferramenta aqui, o ClickUp, né? E aí, antes da gente fazer a reunião com o cliente, né, ele preencheu lá os dados deles, né, a gente pergunta algumas informações como qual que é a média de faturamento mensal, se ela já contratou uma agência de marketing anteriormente, como está disposto, e a gente faz esse processo seletivo. Mas como assim um processo seletivo? Vocês escolhem quem vai trabalhar com vocês? Sim, e a resposta disso é simples, porque nem toda empresa está preparada para contratar um serviço de marketing. Porque, primeiramente, se o faturamento da empresa é muito baixo, então acredito que precisa fazer alguns pontos na melhoria do modelo de negócio, né, para depois contratar um serviço de marketing. Porque o marketing ele vai gerar demanda. Né? Não adianta gerar demanda de um produto ruim, um serviço ruim. Tá? Então, precisa ter esses cuidados, né, antes da gente contratar um serviço de marketing. Tá? E outro ponto também é para saber se a gente vai conseguir ajudar essa empresa também. Né? Eu não vou chegar simplesmente vender meu serviço e não conseguir gerar resultado para outro cliente. Né? Apesar de a gente pegar nicho de vários setores. Né? A gente utiliza os princípios, a gente avalia, né? Qual que é o orçamento para o tráfego pago, qual que é o orçamento para os serviços, né? E assim a gente dá um melhor direcionamento. Tá? E aí a gente faz aqui o dever de casa. Né? O que seria o dever de casa? A gente pesquisa sobre o nicho no YouTube, como falei, geralmente quando entra um cliente aqui, a gente pega de nichos diversos, né? E a gente precisa entender como que é a venda, como que acontece a venda, qual que é o canal de venda, o ponto de venda do cliente, como que funciona, quais são os principais dores, e assim a gente tem um melhor direcionamento que a gente pode dar. Tá? Referências de anúncio, né? Depois, na parte de onboarding, eu falo mais sobre o swipe file, né? Então, tem mais ideias de como que a gente pode fazer os anúncios de já são validados. Tá? Analisar a lista de espera. Né? Então, as pessoas preenchem o formulário, né? Como falei, tem que estar de acordo, né? E se faz sentido tanto para ele quanto para nós também. Marcar uma reunião, de fato, e a gente pesquisar por termos de pesquisa no Google. E isso é uma grande sacada. Por quê? Porque você pode criar conteúdos em cima das perguntas das pessoas que estão fazendo. Né? Então, por exemplo, se você estiver em dúvida em que tipo de conteúdo, em que tipo de anúncio a gente fazer, você procura no Google, prótese dentária. Né? Você vai pesquisar e aí lá embaixo, né, vai ter as perguntas frequentes que as próprias pessoas fazem. Então, em vez de você criar uma pergunta na sua cabeça, você já pode ir lá no Google, né, e trazer o que as pessoas, criar um conteúdo em cima do que as pessoas já estão procurando. Analisar as redes sociais. Tá? E por que isso é importante? O marketing nada mais é que uma geração de demanda. Então não adianta eu construir uma casa em cima de um terreno de areia. Né? Se a gente não tem uma base forte, né? Se estiver preparado ali para receber o tráfego, tanto orgânico quanto pago, todo o nosso esforço vai ser em vãos. Tá? Então a gente analisa os conteúdos, a bio, a descrição, a frequência
de produção de conteúdo para a gente dar um direcionamento. A gente faz a análise do atendimento, né? Então a gente faz um cliente oculto para avaliar se está de acordo, se está de acordo o atendimento para que possa prosseguir para a venda, se a pessoa dá o próximo caminho, se a bola não fica com o atendente e sim com o cliente, tá? Porque, novamente, não adianta a gente trazer um monte de mensagens no WhatsApp se o comercial não passa pro gol, não chuta pro gol. Analisar o funil, então qual que é os canais de aquisição do cliente, se é por Facebook, Instagram, Google, TikTok, entre outras plataformas. Analisar os sites, se a pessoa tiver. E, por fim, na hora da reunião, na hora do alinhamento de expectativas, a gente faz essas perguntas aqui. Tá? Não necessariamente a gente faz nessa ordem, mas são perguntas importantes para poder avaliar qual que é o entendimento do dono do negócio sobre o marketing, entendimento do negócio, e a gente dá um direcionamento para ver se realmente a gente vai conseguir trazer resultados para esse cliente. Tá? E se faz sentido, no momento da empresa, contratar o serviço de marketing. A gente faz a Meta Smart, acho que vale um vídeo separado falando sobre isso. Tá? É muito importante. E depois a gente envia a proposta comercial, a pessoa acordou, fez o pagamento, assinou o contrato, aí a gente vai para a próxima etapa, que é de onboarding. Tá? Então a gente envia um vídeo de como as pessoas passam o acesso, para eu ter acesso na DM, Direcionador de Negócio do Meta Ads, na Google Ads, na conta do Google Ads, GA4 e outras ferramentas, né? Se for um e-commerce, Shopify, Shop, loja integrada e assim vai. A gente faz o briefing, né? Então a gente cria uma pasta aqui na agência para enviar todos os materiais, logo, cores secundárias, cores primárias, elementos da empresa. Se tiver feito uma identidade visual também, a gente vai seguir essa identidade visual. A gente elabora a linha editorial, então como que vai ser a comunicação da empresa, perante aos serviços, ao posicionamento que ela define. Um mapa da empatia para entender o que o público-alvo pensa, ela sonha, tem objeções e medos. Listar os concorrentes, para ver o que já está validado, o que os concorrentes fazem, que a gente pode fazer melhor. Criar swipe file, então são referências de anúncios de outras pessoas que já estão validados para a gente moldar. E assim, definir as coisas, as fontes e criar um grupo do WhatsApp com todo o time responsável na execução do projeto. Aqui as configurações do Meta Ads, configurações do Google Ads e finalmente o kickoff, seria aparar as arestas dentro da campanha. Então a gente mostra qual que é o racional, qual que é a estratégia de campanha de tráfego pago e assim a gente, junto com o cliente, a gente define o modelo ideal. Tem algumas peculiaridades, por exemplo, na odontologia, você precisa seguir algumas regras impostas pelo CRO. Então a gente não pode fazer, por exemplo, o antes e depois se você for falar em nome do consultório. Tá? Então a gente utiliza essas nuances também da empresa para não ter problemas futuros. Nesse caso aqui, do dentista, ela pode perder o exercício da função. Tá? E aí a gente sobe a campanha. Tá? E aí depois tem as tarefas rotineiras em tráfego pago. Então eu, por exemplo, todo dia eu entro na conta dos clientes para avaliar se o anúncio não foi rejeitado, se não está gastando mais do que deveria, se as métricas estão alinhadas, se não tem nenhum evento
disparando a mais do que a etapa anterior, né? E assim a gente vai fazendo a otimização conforme necessário, tá? Depois entra social media também, vai ter as tarefas rotineiras e o sucesso do cliente, tá? Então, isso é com que a gente faz, com que a gente executa as rotinas da nossa agência. Se você quer saber mais como funciona o nosso serviço, clique no botão abaixo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.